Hoje eu vou usar um texto paulino, faz tempo que eu não uso as epístolas paulinas. Eu vou voltar a um texto paulino. O que me inspira isso é, na verdade, a leitura de um versículo lá em João, no Evangelho de João, finalzinho do capítulo 2. João diz que Jesus esteve um tempo em Jerusalém e fez lá muitos milagres, e por conta dos milagres, muitas pessoas creram no nome dele. Mas o evangelista logo faz um comentário. Mas Jesus não confiava em todos eles, porque ele sabia o que ia no coração deles. Então João lança uma suspeita, digamos assim, sobre a conversão das pessoas em Jerusalém. Criam nele por causa dos milagres que estavam vendo, mas não era exatamente uma conversão sincera. Não é? E o texto diz que Jesus conhecia o coração. Tem esse lado bacana da nossa vida em Deus, esse lado interessante da nossa vida em Deus. Com Deus a gente só pode ser sincero, porque não adianta ser de outra forma, Ele conhece o nosso coração. Então as nossas orações protocolares, as nossas orações formais, estas coisas são para os homens. Eu tenho falado às vezes em alguns espaços que essas nossas orações litúrgicas de culto, elas têm mais a ver com essa nossa fé pública. Então nós fazemos aquela oração no começo do culto: Senhor, abençoa agora quando nos reunimos para te louvar. E na hora de orar pelo pregador: Senhor, eis aqui agora o teu servo, a palavra que já está no coração dele. E no final do culto a gente faz aquela oração: agora, Senhor, despede-nos em paz, que cada um de nós vá para a sua casa. Qualquer um que orar vai orar mais ou menos igual. São as nossas orações públicas. Essa nossa fé, que ela é oral, que ela é visível, essa nossa fé ela segue os ritos e os protocolos normais da nossa religiosidade. Nós temos as rezas evangélicas. É o nosso jeito de servir a Deus. Isso é normal, não estou fazendo aqui uma crítica destrutiva, é apenas uma constatação da realidade. O culto público externa a nossa fé pública, e a nossa fé pública ela segue os ritos da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso jeito de ser cristão, do nosso jeito de ser igreja. Enfim, de certa forma a gente é um pouco produto do meio. Mas há algo mais profundo do que isso, que é a nossa interioridade. E o apóstolo Paulo tem um texto interessante que eu queria compartilhar com vocês, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Embora Paulo tenha algumas listas de vícios e de maus hábitos, Paulo também tem as suas listas de bons hábitos. E eu não quero explorar as coisas negativas, hoje eu quero explorar as coisas positivas. O coral acabou de cantar um hino dizendo: Cristo nasceu em mim. Tem uma coisa interessante na teologia paulina, de que Jesus é o segundo Adão. E assim como nós trazemos hoje a imagem do primeiro Adão, nós somos biologicamente filhos do primeiro Adão, nós somos também espiritualmente filhos do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então nós, por um lado, temos a herança decaída do primeiro casal, mas por outro lado também temos a herança restaurada. Restaurado não é bem o termo, né? Porque Jesus não foi restaurado, mas a restauração possível por Jesus Cristo, o justo, que habita em nós. Então nós somos esses seres interessantes que, segundo a carne, por vezes, vivemos a velha vida. Mas, segundo o Espírito, em Cristo, vivemos a nova vida. Essa dualidade, de vez em quando, se encontra em nós, mas não precisa ser assim. Nós podemos viver sempre a nova vida. E esse texto fala disso. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Uma outra versão diz, e o Deus que é fonte da paz estará com vocês. Amém. Nós somos aquilo que pensamos e nós somos aquilo que fazemos. A nossa realidade tem a ver com isso, com aquilo que vai na nossa mente e com aquilo que a gente externa por meio das nossas ações. Então, aquilo que nós conhecemos de nós mesmos e aquilo que os outros conhecem de nós mesmos tem a ver com o que comunicamos. Pensar é uma dádiva maravilhosa de Deus. Nós, há um tempo atrás, achávamos que éramos os únicos seres racionais, não é? O homem é o animal racional e os outros seres são animais irracionais. Até que começou-se a estudar melhor os outros seres vivos e descobriu-se que alguns outros animais também pensam, não é? Num outro nível, de uma outra forma, mas eles também expressam alguma forma de raciocínio, não só instinto. Enfim, Deus dotou muitos seres de muitas habilidades. Antigamente se pensava que os animais não tinham alma, de sentimento, vontade. Só pensa que animal não tem alma quem nunca teve um cachorro. Quem tem um cachorro igual a magrela que eu tenho lá em casa, que pensa que é minha dona, né, vai descobrir que cachorro não só tem alma, mas que se apaixona profundamente por um ser humano. Quando eu viajo, minha cachorra fica deprimida, fica triste. É verdade. Os animais sentem a nossa ausência e sentem a nossa presença, festejam com a gente. É verdade, né? Então, sentimentos, pensamentos, raciocínio, são coisas que Deus dotou aí na natureza. Deus deu vida para muita coisa. E quando eu fico pensando que até algumas plantas têm comportamentos estranhos, né? Quando você fica pensando numa planta carnívora, que a hora que pensa na hora que pousa um insetinho lá, ela vai, fecha e deglute aquele negócio e ela exala odor para atrair. Até mesmo as plantas têm uns negócios meio esquisitos, né? O girassol que tem pescoço e que vai seguindo o sol, por isso que ele chama girassol, né? Não sei não, tem uns negócios meio esquisitos, as samambaias, vai saber, né? Dizem por aí que se você conversar com a planta, ela cresce melhor. Que planta que ouve música clássica se desenvolve melhor, é sério. Fizeram experiências em pomares, colocaram caixas de som com música clássica e as árvores ficaram mais saudáveis. Vai entender. O que eu quero dizer é o seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra que possa imaginar nossa vã filosofia. Tem muita coisa estranha aí nesse mundo dos vivos, mas, obviamente, nós, seres humanos, segundo a nossa opinião, somos os seres mais inteligentes. Certo? E como é que a gente usa essa nossa inteligência? Como é que a gente usa a nossa mente? Isso é importante. Deus te deu cabeça para pensar, coração para sentir, ouvido para ouvir, olhos para ver. Então, desfrute os 5 sentidos que Deus deu aos homens. As mulheres têm 6 sentidos, esse 6º só elas sabem o que é, eu não sei o que é. O 6º sentido é uma propriedade exclusiva do gênero feminino, não é? Dizem que vocês têm o 6º sentido, então, desfrute os sentidos, desfrute sua capacidade intelectiva, racional, desfrute os benefícios da sua memória, desfrute os benefícios do seu poder de análise, porque pensar é uma coisa boa. Pensar é um presente de Deus. Mas em que pensar? Em que pensar? Paulo dá um conselho: pense em tudo que é verdadeiro. Nós, às vezes, nos ocupamos com coisas que duram muito pouco, com coisas fúteis. Um dos conceitos possíveis para a verdade é aquilo que não muda, é aquilo que permanece.
Às vezes a gente pensa muito em coisas que não duram muito, em coisas que são fúteis, em coisas que são absolutamente momentâneas. Nos ocupamos de coisas fugazes, um brilho que dura apenas um pequeno estouro. Parece aquela vela do parabéns para você, que assim que você acende, você tem que começar a cantar, porque ela vai durar exatamente o tempo do parabéns para você. Os chineses calcularam exatamente a pólvora suficiente para durar o parabéns para você. Nem 1 milímetro a mais. Cante rápido, porque a vela vai apagar. É sério, vocês já perceberam? O chinês não é bobo não, aquilo ali foi medido, calculado, parabéns para você. Só vai durar aquele tempo. E tem coisas que a gente vai dizer que a vela não é chinesa. Lógico que é chinesa. Tudo que a gente consome hoje vem da China. Então, por que se ocupar com coisas que têm um brilho fugaz, um brilho momentâneo, um brilho curto, se nós podemos pensar em coisas que são verdadeiras? Coisas que vão estar aqui amanhã, depois da manhã e depois. Coisas que duram, coisas que sobrevivem a nós. Pensem naquilo que é respeitável. Tem pensamentos que a gente não pode nem falar, mas a gente não consegue evitar. Um dos grandes problemas do pensamento é que você só consegue reprimi-lo depois de ter pensado. Não é aquele negócio, ficou pensando bobagem. Para de pensar bobagem. Eu só posso pensar isso depois de ter pensado a bobagem. Não tem como evitar. O pensamento a gente não tem controle, ele vem. Mas se vem um pensamento que não é respeitoso, respeitável, algo que não mereça ser comunicado, eu paro de pensar. Eu vou pensar naquilo que é respeitável, naquilo que eu posso falar com a minha esposa, que eu posso falar com os meus amigos, que eu posso falar diante dos meus filhos, naquilo que só faz bem. Pense naquilo que é justo. Nesse nosso mundo de tanta injustiça, desse mundo de tanta desigualdade, nesse mundo de tanta corrupção, de tanta desinformação, a gente pensar em justiça, a gente pensar naquilo que é certo. Como seria bom se nós nos ocupássemos disso? A Bíblia fala que certas vezes as pessoas que fazem o mal ficam engendrando, planejando o mal. Na verdade, o mal não acontece assim de sopetão. Boa parte das vezes, quando o mal acontece, ele já foi arquitetado, ele já foi planejado no coração. É como... enfim, a maior parte dos pecados que a gente comete, ele primeiro está aninhado na mente. Dizem que a oportunidade faz o ladrão. Na verdade, o ladrão já estava lá, esperando a oportunidade. Vocês estão entendendo? É isso que eu queria dizer. Mas quando você pensa naquilo que é justo, se a sua mente está cheia de justiça, uma oportunidade de cometer injustiça, você mal a percebe, porque seus olhos não as estão procurando. O coração que é inclinado para o mal, sempre vai aproveitar a oportunidade para fazer o mal. Mas o coração que é inclinado para a justiça não deixará passar despercebido uma oportunidade de fazer justiça, de trazer justiça, de agir com justiça. É como reconhecer alguém, é como agradecer a alguém, é como praticar uma gentileza depois de ter recebido uma gentileza. É como no trânsito dar passagem ao outro. Às vezes você está naquele tipo de cruzamento. Esses dias eu estava saindo do estacionamento do colégio Dom Pedro e uma van de estudantes resolveu passar na minha frente. Ainda bem que gentilmente eu tirei o pé e deixei passar, porque era a Alexandra. Ela assinou: "Oi, pastor!" Ela já tinha visto que era eu, mas eu não tinha visto que era ela. Já imaginou se eu tento então acelerar para não deixar passar por mim? Ela ia pensar: o pastor não me viu. Eu sabia que tinha um carro vindo, eu tirei o pé para que ela entrasse. E honestamente eu pensei, é uma van escolar cheia de alunos, ela tem pressa, eu não.
Eu tirei o pé, ela entrou, aí quando ela sinalizou, fiquei mais feliz ainda. Fiz a coisa certa, com a pessoa certa. Mas é sério. Aconteceu. Está aqui Alexandre para dizer, aconteceu assim. Né? Provavelmente ela quis me cumprimentar, e eu intuitivamente tirei o pé, enfim. Se eu posso fazer o bem, eu não vou perder as oportunidades. Por quê? Porque a minha mente está voltada para o que é justo, para o que é certo. Então, às vezes eu estou numa bifurcação, e eu paro. Entra um carro daqui, agora é minha vez. Agora entra outro aqui. Um de cada lado. Ah, por que fazer isso? Por que dar passagem? Ora, se eu dou passagem, as duas filas andam. Isso para mim é uma coisa tão natural. Ah, não quero saber dos outros, eu estou com pressa. Eu sei dos meus problemas. Não sei, às vezes no outro carro alguém está com mais problemas que eu. São coisas pequenas. Mas vocês sabem que gentileza chama gentileza. Agradecer faz diferença. Então, quando a gente tem a mente cheia daquilo que é justo, você pratica a justiça. Tudo que é puro. Pureza de olhos tem a ver com pureza da mente. Tudo que é puro. Ou seja, aquilo que é ingênuo, aquilo que não tem maldade. É possível ter uma mente sem maldade? A gente sabe que é. Porque tem pessoas que você não percebeu que fulano fez isso com você? Não, nem reparei. São os indivíduos puros de olhos. Uma vez Abacuque falou assim com Deus. Abacuque estava cansado, indignado de ver a injustiça ao redor dele, na cidade que ele via pecado, violência, e ele fala assim, vou fazer uma linguagem moderna, né? Pô, Deus, o senhor não está vendo, não? O senhor é tão puro de olhos que o senhor não vê o mal que está acontecendo? E aí Deus fala, eu estou vendo, Abacuque, fica tranquilo. Eu estou preparando já uma receita para resolver esse problema. Vá ler o livro de Abacuque, você vai entender. Mas Abacuque pergunta a Deus, o senhor é tão puro de olhos que o senhor não vê o mal? Mas Deus é assim. O salmista diz que se Deus olhasse para os nossos pecados, quem subsistiria? Qual de nós estaria vivo se Deus ficasse se importando com cada coisinha errada que a gente faz? Mas é porque Deus é puro. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é misericordioso. Deus tem os olhos bondosos. E nós devemos ter a mente pura e os olhos puros. Eu lembro de um livro que eu li há muitíssimos anos. Merlin Carothers escreveu um livro chamado O Louvor que Liberta. E ele contou a sua história de que ele tinha dificuldade com um olhar lascivo, aquele olhar maldoso para um corpo feminino. E ele orava a Deus para que Deus tirasse aquilo dele, porque ele se incomodava, ele era um pastor, e ele sabia que isso não era correto, e ele vivia atormentado por causa dessa luta, desse conflito interno. E ele conta que uma vez estava internado no hospital, e lá hospitalizado depois de um tempo, pedindo a Deus, enfim, tempo de oração, no hospital você não tem muita coisa o que fazer, não sei falar com Deus. Aí ele estava lá, e entrou uma linda enfermeira, deslumbrante, e o pensamento que veio à mente dele foi, que linda criatura de Deus. Um pensamento puro. Ele glorificou a Deus pela beleza daquela mulher. Esse é um pensamento puro. Um pensamento puro. Vocês estão entendendo? Admirar o belo não é pecado, quando você tem os olhos puros. A maldade está em outras coisas, não é? Mas o coração puro, a mente pura, tudo que é amável. E aqui é uma ideia que aproxima daquilo que é amistoso.
O termo original aqui tem a ver com essa questão, aquilo que é em favor da amizade. Quando os nossos pensamentos são favoráveis à amizade, quando os nossos pensamentos são favoráveis ao que é acolhedor, à amabilidade. Não é bom quando você chega num lugar e você é atendido com atenção? O grande problema é que, às vezes, as pessoas são treinadas para comercialmente te atenderem daquela forma. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu fui bancário, e as funcionárias eram treinadas para atender o cliente. Então, já aparecia lá no monitor o nome do cliente, para que ela pudesse tratar o cliente por nome, e assim houvesse um atendimento mais pessoal. Então, de fato, nós sabemos que é diferente quando você chega num lugar e é tratado com cortesia, com amabilidade. Você se comporta de uma maneira melhor. Mas nós precisamos entender que esse é um processo que em nós deve ser normal. Nós devemos ser amáveis com qualquer pessoa e em qualquer situação. Se a nossa mente, se o nosso pensamento se ocupar de amabilidade, de doçura, tem uma expressão poética que eu acho muito bonita, candura. Tem a ver com uma certa pureza, uma certa ingenuidade, mas ao mesmo tempo um coração inclinado em favor das pessoas. Tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, ou seja, se há algo a dizer de bom, nisso vocês gastem tempo. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas que são louváveis. Nessa época de redes sociais, de internet, que a gente tem acesso a tanta informação, você precisa filtrar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz uma pessoa melhor, aquilo que te faz pensar coisas boas. Tem tanta mensagem positiva, não é verdade? Tem tanta mensagem que glorifica a Deus, e às vezes a gente fica se ocupando com inutilidades. As inutilidades domésticas. A gente precisa parar de perder tempo com aquilo que amarga, com aquilo que faz sofrer, com aquilo que corrompe, com aquilo que degrada, com aquilo que humilha. Há um tempo atrás começou esse negócio das pegadinhas, não é? E a gente se diverte com as pegadinhas, mas tem pegadinhas que são humilhações. E a gente não costuma se colocar do lado do outro. Mas é que é difícil ser politicamente correto o tempo todo. Eu estava falando para a Tânia ontem, como é difícil, a gente vive na geração do politicamente correto, e ser politicamente correto o tempo todo se torna quase uma aflição. Então eu não quero ser aqui legalista e não quero ser aqui exigente ao extremo, mas eu sugiro a você, ocupe a sua mente com coisas boas, e você se tornará uma pessoa melhor. Ocupe sua mente com coisas que são amáveis, e você será uma pessoa que os outros vão gostar. Você será uma pessoa agradável. Sabe aquela pessoa que quando chega em casa todo mundo se sente bem? Ou quando ele chega no trabalho o ambiente fica legal? Esse aí é você. Tem que ser você. Tem que ser o cara que anima a turma, que alegra o colégio, que alegra a turma lá. Quando alguém cai no seu grupo, vou fazer trabalho com fulano, legal, que bacana. Aquele lá que todo mundo quer escolher para jogar no time. Não porque ele é muito bom de bola, mas porque ele é gente boa. Era o meu caso. Eu, em geral, era o último a ser escolhido. Meus irmãos eram melhor de bola que eu sempre ficava por fim. Mas eu era o mais gente boa deles. Só que gente boa não ganha jogo, né? Fazer o quê? Mas o texto segue. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. As coisas que a gente faz, boa parte das coisas que fazemos são comportamentos adquiridos. Uso uma expressão química, né, que é osmose. A gente aprende vendo os outros. Boa parte daquilo que a gente faz, a gente pensa que faz porque somos nós. Mas é porque nós somos influenciados por outras pessoas.
nós nos comportamos, muitas vezes, num processo de repetição. Aquilo que a gente vê alguém fazer, a gente faz também. Os maus hábitos são adquiridos, assim como os bons hábitos podem ser aprendidos. O que Paulo está dizendo aqui é, num nível de ousadia, digamos assim, surpreendente. O que vocês ouviram e viram em mim, isso vocês pratiquem. Paulo coloca a si mesmo como um exemplo digno de ser seguido, como alguém que pode ser imitado. É um alto padrão de comportamento. Alguém poder dizer de si mesmo, olha, o que você vê em mim, o que você ouviu de mim, isso você pode colocar em prática. Faça o que eu faço e você será bem-sucedido. Nós hoje não nos sentimos tão à vontade assim. Em geral nós dizemos, irmãos, quem é que não é? Se nós olharmos para o homem, nenhum homem é perfeito. Nós temos que olhar para Jesus. Essa é a desculpa dos crentes de hoje. Então nós, inclusive pastores, a maior parte de nós pastores, usamos esse discurso. Irmão, não olhe para o homem. Se você olhar para o homem, você vai cair. Você tem que olhar para Jesus. Honestamente falando, isso é fugir da nossa responsabilidade como cristãos de manifestarmos o caráter de Cristo. Porque nós já somos portadores da vida do Espírito Santo em nós. Nós deveríamos poder dizer para os nossos filhos, meu filho, olha o que eu faço. E é isso que você tem que fazer. Meu filho, olha como eu trato a sua mãe. É assim que você terá que tratar a sua esposa. Meu filho, o jeito que eu estou te educando, esse é o jeito que você deverá educar seu filho. Amigo, a forma como eu trato com você, como eu honro os compromissos que eu tenho com você, é isso que você tem que fazer com as outras pessoas. Nós deveríamos assumir a responsabilidade de que somos testemunhas de Jesus Cristo. Não só porque falamos que Jesus Cristo é bom, mas porque mostramos a bondade de Jesus Cristo. Não só porque dizemos que Jesus tem poder para transformar as pessoas, mas porque vivemos uma vida de quem foi transformado pelo poder de Deus. É nos responsabilizarmos para darmos bom testemunho de Jesus Cristo com a vida e com palavras. Quando Paulo diz o que vocês ouviram de mim, porque aqui a expressão receberam tem a ver com discipulado. Quando Paulo fala o que vocês receberam de mim, tem a ver com discipulado. Quando ele fala o que vocês ouviram, tem a ver com o ensino que ele proferiu, as palavras que ele disse. Mas quando ele fala o que vocês viram, tem a ver com a prática de Paulo. E a prática de Paulo era uma inspiração para a igreja de Filipos. Eu tenho uma responsabilidade como pastor, não só de falar, mas de inspirar pela maneira como vivo. Porque se as minhas palavras não combinarem com aquilo que eu faço na vida, eu não poderei cumprir aquela primeira exigência. Pense naquilo que é verdadeiro. Se o que eu falo for tão diferente daquilo que eu vivo, ora, eu não sou autêntico, eu não sou verdadeiro, eu não sou puro, eu não devo nem ser levado em consideração. Então, a autenticidade da vida, a verdade da vida, inspira outros. E eu tenho aqui alguns irmãos e irmãs que me são fonte de inspiração. Tem alguns aqui entre vocês que eu olho e tem certos comportamentos que eu admiro e que eu gostaria de ser como alguns de vocês em alguns aspectos. É verdade. Eu conheço muita gente aqui e sei que em algumas coisas eu aprendo muito de vocês. Mas também sei da minha responsabilidade de, como pastor,
ter uma vida que seja exemplo. Perfeito? Concordo. Perfeito é Cristo. Mas eu tenho que seguir o lema de Paulo. Eu estou perseguindo a perfeição. Não a alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Que as pessoas vejam o meu esforço. Que as pessoas saibam que eu estou tentando. Mas eu não posso me desculpar naquelas frases célebres. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Perfeito, ninguém é. O único perfeito, mataram. Essas desculpas esfarrapadas para continuar vivendo no pecado, nós não podemos dar. Nós temos que viver uma vida que glorifique a Cristo. Cristo nasceu em nós. Cristo está em nós. Cristo vive em nós. Então, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos, necessariamente, precisa manifestar a vida de Cristo. Você é um cristão. Jesus está em você. O Espírito Santo habita em você. Então, viva a vida de Cristo. Viva o Evangelho. Pense o Evangelho. Pense em ser uma pessoa melhor e seja. Não é o poder do pensamento que transforma, mas é o poder de Deus que nos transforma, quando nós decidimos viver uma vida que glorifique a Deus. Quando Paulo ouviu de Jesus, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, significa que os nossos limites sempre podem ser superados quando Deus age em nosso favor. E se o nosso coração for sincero para com Deus, Deus fará algo novo na vida da gente. Amém? Eu e você podemos ser pessoas melhores, com uma mente renovada e com ações genuínas de quem glorifica a Deus, se decidirmos permitir que o Espírito Santo nos santifique e que a verdade de Deus habite em nós. Vamos orar? Pessoal do louvor, eu queria que vocês voltassem para a gente cantar aquele hino que vocês cantaram, que fala, tem a expressão do manancial, não é? Deus é um manancial. Se a gente beber nas fontes de Deus, nós vamos transbordar Deus. Se nós nos alimentarmos e nos dessedentarmos em Deus, nós vamos manifestar a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Se você está precisando de uma nova mente e de novos hábitos, novas ações, entregue sua vida a Jesus. Fale com Jesus. Consagre-se a Jesus. Talvez reconsagre-se a Jesus. Coloque a sua vida no altar e deixa Deus te usar, como alguns dizem. Senhor, nós precisamos do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que habita em nós. Não queremos perder mais tempo, Senhor, pensando em coisas que não edificam, ocupando a nossa mente com coisas que não trazem a Tua glória e que não têm real valor para a nossa vida em Cristo. Queremos ter a mente cativa em Jesus Cristo. Queremos saber quem Ele é, conhecê-lo, bendizê-lo. Queremos mergulhar, ó Deus, numa experiência pessoal, profunda, sincera, genuína com Jesus. Se alguns de nós estivermos esquecidos, Senhor, daquele momento, daquele primeiro amor, aviva em nós esta chama, para que nos voltemos para o Senhor, para que o Senhor ocupe de fato o centro da nossa vida, o lugar de honra em nosso coração. Ah, Senhor, como dizem as antigas canções, um trono de louvor no nosso coração, onde o Senhor se assente e de onde presida a nossa vida. Que o Senhor reine, que o Senhor governe em nossas mentes e corações. Que tudo que pensamos, que tudo que sentimos, seja, ó Deus, santo, justo e bom. E assim, Senhor, as nossas obras, aquilo que fazemos, à luz dos homens
e também a luz dos teus olhos. Todas estas coisas serão boas, Senhor, porque se a nossa mente estiver em Cristo, nosso coração estiver em Cristo, os nossos lábios falarão de Cristo, e as nossas mãos trabalharão para Cristo, e os nossos pés caminharão por onde Cristo quiser, e o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, será instrumento da justiça e não instrumento do pecado. Nós queremos hoje nos dessedentar no manancial de Deus, para que a nossa vida possa transbordar da Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, e enriquece-nos com todas as bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.